Olá galera, eu sou o Rodrigo, sou vocacionado da comunidade Novo Ardor e nós estamos iniciando aqui no nosso canal um novo quadro que se chama o Papo do Papa. Nós vamos conversar aqui sobre as mensagens do Papa Francisco, sobre as suas meditações nesse tempo da pandemia, sobre a igreja, encíclicas, cartas, exortações, enfim, tudo aquilo que o Santo Padre tem trazido até nós como mensagem de fé, como pastor e vigário de Cristo, dessa igreja linda, maravilhosa da qual nós fazemos parte. Vamos falar também de algumas fake news absurdas que rolam por aí e a gente vai debater um pouquinho, ver o que é verdade, o que não é verdade, o que é fake, o que o povo está aumentando, o que o Papa não disse, mas falaram que disseram, então, enfim, né? Esse espaço é um espaço de formação. Vamos ver também algumas coisas relacionadas à doutrina, à catequese, afinal, aquilo que o Papa fala também para nós tem caráter formativo, e vamos também nos informar. A principal fonte que nós usaremos para as nossas conversas, nossas partilhas aqui, vai ser o Vatican News, certo? Que é a página oficial do Vaticano, o site oficial. Também recentemente iniciado os trabalhos no Instagram, então vocês já podem curtir @VaticanNewsPT, todas as postagens em língua portuguesa são feitas por lá. Esse também tem canal aqui no YouTube, nas demais redes sociais, e o site oficial pode ser acessado vaticanews.va/pt de português, certo? Então eu queria começar falando um pouquinho sobre o domingo passado. Nós vamos falar sempre da semana, mas gostaria de começar do domingo passado. Antes disso, só uma coisa que eu esqueci, as principais atividades que o Papa tem, que são assim, semanais, né, que a gente vai tentar trazer aqui. São as celebrações na Capela de Santa Marta, que ele celebra geralmente, né, em tempos normais, de segunda a sexta-feira, com exceção desse tempo quaresmal, que ele tem o retiro de quaresma, né, assim como os padres e os bispos nas dioceses, eles também se reúnem. Há alguns anos com o Frei Cantalamessa, que é o pregador oficial, para meditar, para a espiritualidade e tudo. Mesmo assim, o Papa ainda realiza algumas celebrações, mas por vezes essas celebrações são suspensas por conta dessa atividade quaresmal. Temos o Ângelus todo domingo, as audiências gerais todas as quartas-feiras. As audiências gerais são catequeses. Para exemplificar o que nós temos hoje de teologia do corpo, todo o aparato de formações, são as reuniões das audiências gerais que o Papa João Paulo II fez a respeito desse tema. Então toda quarta-feira tem uma catequese, né? A gente tem esse encontro com o Papa por meio de uma catequese que é chamada audiência geral. Nessa ocasião, o Papa recebe também algumas figuras importantes, políticas, religiosas, enfim, porque ele também é um chefe de Estado, né? O Vaticano ele é um Estado, tem governo, e cujo o Papa Francisco é responsável. Então, esse basicamente é o conteúdo que nós vamos desenvolver aqui no canal, e é um espaço de interação, né? Mas queria deixar também esse convite para que vocês também acessem, acompanhem essas notícias. E aqui a gente vai tentar trazer um resumão daquilo que mais chamou a atenção. Certo? Vamos voltar um pouquinho, porque aconteceu algo muito solene e inédito na Igreja Católica. Nunca vivenciamos algo semelhante. Por conta da pandemia e das medidas de restrição do coronavírus, o Papa Francisco convocou todos os fiéis a estarem em oração com ele, lá na Basílica de São Pedro, para meditarmos juntos a palavra, e na ocasião ele concedeu a bênção Urbi et Orbi,
que é uma bênção dada em ocasiões especiais, mais especificamente em 3 datas. No Natal, na Páscoa, por isso foi concedida agora, porque já em virtude desse tempo da Páscoa, e quando é eleito um novo Papa, após o conclave. Então já fica aí para quem não sabia dessa. Após a eleição de um novo Papa, nós também recebemos essa bênção. É uma bênção especial. E o nome Urbi et Orbi, a expressão, né, latina, ela significa a cidade de Roma e ao mundo. Então é feita lá na sacada da Basílica de São Pedro e se destina à cidade, quem está ali reunido, e também para todo mundo. Então é uma bênção muito especial e o Papa nos concedeu. Fora isso, foi um dia muito especial porque nós vimos um grande movimento da igreja como um todo, para mostrar que a nossa igreja não se resume a orações fechadas em um templo, né? Mas a nossa igreja ela é feita da comunhão verdadeira, né? A igreja militante, que somos nós, a igreja celeste, aqueles que já estão no céu intercedem por nós, e a igreja padecente, né? Que é aqueles que passam por um período de purificação no purgatório e que recebem as nossas orações. Então a igreja, a comunhão dos santos, ela acontece justamente aí, né? Nessa união entre irmãos, primeiro, né? Que somos conduzidos por um pastor, por um pai, e que juntos celebram a paixão, morte e ressurreição do nosso Senhor, a alegria de sermos de Deus, né? A alegria de sermos igreja. Então a igreja somos cada um de nós. Esse é o primeiro ponto, né? Só que, em virtude dessa pandemia, a igreja foi se adaptando, né? E o Papa também tem sido bem solícito e se mostrar que se faz presente, né? Caminha conosco como verdadeiro pastor. E eu queria destacar aqui brevemente algumas falas, né, desse dia, que para mim assim, teve um caráter muito especial e que não pode cair no nosso esquecimento. Então esse texto também está disponível, a gente vai deixar na descrição aqui, mas vale a pena você parar um pouquinho, meditar e ler. E teve um trecho que o Papa falou assim, né, meditando sobre o Evangelho da Tempestade Acalmada, né? Toda a meditação do Papa do dia foi em cima disso. Porque sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Nessa tarde, Senhor, a Tua palavra atinge e toca a todos. Neste nosso mundo, que Tu amas mais do que a nós, avançamos a toda velocidade, sentindo-nos em tudo fortes e capazes. Na nossa avidez de lucro, deixamos de nos absolver pelas coisas e transtornar pela pressa. Não nos detivemos perante os teus apelos. Não despertamos face às guerras e injustiças planetárias. Não ouvimos o grito dos pobres e do nosso planeta gravemente enfermo. Avançamos, destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Agora nós, sentindo-nos em mar agitado, imploramos-te, acorda, Senhor. Essa foi uma das partes assim, que mais chamou a atenção e foi muito comentada também, né? Eu vi várias pessoas do meu Facebook, Instagram, postando. E nós aqui em casa também, que moramos em comunidade, né? Somos da comunidade de vida, comentávamos bastante sobre esse trecho em especial. Avançamos destemidos, pensando que continuaríamos sempre saudáveis no mundo doente. Em todo o pontificado, desde 2013, quando o Papa Francisco assumiu, ele tem falado e usado um termo da ecologia integral, que vê não só o meio ambiente, né, os animais, a fauna, a flora, mas também o homem como parte desse meio, né, como um ser ecológico e corresponsável. Ele lançou lá a encíclica, né, a Laudato Si, sobre o cuidado da casa comum. Lançou recentemente Querida Amazônia, que todos nós temos o dever também de ler, né, sobre a reflexão do sino da Amazônia.
E é uma preocupação do Papa, né? E ele não perdeu essa oportunidade, né? De mesmo em meio à pandemia e tudo, sensibilizados de tocar nesse assunto. O mundo está doente, e em vários sentidos, né? Pelo consumismo, pelo ativismo, a própria globalização. É muito bom, né? A gente estar nesses espaços de interação, de partilha, de encontro, mas isso também tem nos feito escravos, e a gente tem esquecido a importância do outro, né? E era isso que o Papa nos recordava nessa meditação. Nós, independente de quem somos, ricos, pobres, da nossa raça, cor, clero, né? Enfim, independente das nossas diferenças, nós hoje, a humanidade, o mundo inteiro, não só a Itália, a Espanha, a França, Estados Unidos, que têm sofrido mais diretamente, a China, com a pandemia, mas todos nós, cristãos ou não, estamos no mesmo barco. E quando a gente diz esse barco, né, para nós cristãos, ele tem um sentido totalmente teológico, né? Porque a gente está falando de um lugar que estavam Jesus e os seus, né, aqueles que eles amavam. E nós vemos ali nos discípulos a sua humanidade. E o Papa falava nesse discurso que Jesus estava na polpa, né, na parte do barco que primeiro seria afetado, e dormia tranquilamente, enquanto os discípulos, que talvez mais nos represente nessa situação, estavam desesperados, né, a acordar Jesus. Então, com medo do mar, e Jesus os questiona a respeito da sua fé, né? E o outro trecho também que eu achei interessante, está aqui para a gente conversar um pouquinho. A tempestade desmascara a nossa vulnerabilidade e deixa descoberto as falsas e supérfluas seguranças com que construímos nossos programas, nossos projetos, nossos hábitos e prioridades. Mais à frente, com a tempestade caiu a maquiagem dos estereótipos com que mascaramos o nosso eu, sempre preocupado com a imagem, e ficou a descoberto, uma vez mais, aquela abençoada pertença comum, a que não podemos subtrair, a pertença com os irmãos. Então, assim, palavras muito belas, profundas, ricas, né, do Papa, que falam disso, né? Primeiro, nós somos chamados a ser irmãos, né? Independe do que é aquilo que eu acredito, se eu gosto ou não, né? Daquela pessoa que convive comigo, se meu chefe é legal ou não no meu trabalho, se meus professores são bons ou não, enfim, né? Independe. Somos chamados a sermos irmãos e abraçar essa fé. Sobretudo, nós cristãos temos um dever maior a respeito a isso, né? A respeito disso. Mas para o meio, já caminhando por final, o Papa diz: abraçar a sua cruz significa encontrar a coragem de abraçar todas as contrariedades da hora atual, abandonando por um momento a nossa ânsia de onipotência e possessão, para dar espaço à criatividade que só o Espírito é capaz de suscitar. E enfim, o Papa faz uma espécie de oração, né? Pede-nos para não ter medo, referindo a Jesus, né? Jesus nos pede para não ter medo. A nossa fé, porém, é fraca e sentimos-nos temerosos. Mas tu, Senhor, não nos deixa à mercê da tempestade. Continua a repetir-nos: não tenhais medo. Aí faz a citação aqui de Mateus 14, 27, para quem quiser meditar também, né? É o capítulo 14 de São Mateus. E nós, juntamente com Pedro, confiamos-te todas as nossas preocupações, porque tu tens cuidado de nós. E aí uma outra citação da primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 7, para quem quiser conferir. E aí, essa mensagem ecoou bastante durante as semanas, conversamos muito nas redes sociais, né? Alguns aqui em comunidade tivemos a oportunidade de debater um pouco, mas não pode cair no esquecimento, né?
ali também o Papa nos faz algumas chamadas. Recentemente, agora dia 3/4, agora já em abril, o Papa gravou uma mensagem para as famílias afetadas pelo coronavírus. E ainda nesse tema da criatividade, que ele começou lá na outra mensagem, ele falou o seguinte: mesmo isolados e distantes, o pensamento e o espírito podem ir longe com a criatividade do amor. E um outro trecho: diga a eles, sobretudo às crianças e os jovens, ele cita, que o Papa está próximo e reza para que o Senhor nos livre o mais brevemente possível desses males. Então o Papa sempre muito próximo, muito atento. Essa é uma característica do Papa Francisco. Ele gosta de estar unido ao povo, ele gosta de celebrar. Lembrando aqui da importância que tem, nós precisamos rezar muito pelo Santo Padre, porque ele também é um idoso, ele também está no grupo de risco, que essa pandemia atinge, ele está em um dos países mais afetados. Então, assim, isso tem sido difícil para nós aqui no Brasil. Imagina o Papa, com tantos idosos já falecidos. Então tem um outro movimento muito legal também, que eu vou deixar aqui na descrição o vídeo, o link para o vídeo, que é a rede de oração do Papa. Todo mês o Papa Francisco direciona, coloca uma intenção para que nós rezemos juntos, como igreja, E são vídeos breves, de 1 minuto, 1 minuto e meio, cada mês pedindo por alguma coisa, E recentemente o Papa tem pedido por essas pessoas que estão em isolamento, pelos profissionais da saúde, E que a gente possa acatar esse apelo do Papa. E recordar as pessoas que estão próximas a nós que o Papa está perto. E iniciando a Semana Santa, essa semana belíssima, que nós iremos celebrar. Já começamos com a celebração de Domingo de Ramos e aí queremos nos unir a Jesus que entra em Jerusalém para dar a vida por nós. E o Papa, na sua homilia, ele focou muito na questão do serviço. E eu achei bem interessante a meditação que ele propôs, que ele falava assim: quem nunca viveu a experiência de ser servido, não pode servir. Porque Jesus fez isso, Ele sendo Deus, veio até nós, se humilhou, se dobrou à nossa humanidade e ele se colocou a serviço. Então até o final, até o último suspiro de Jesus, ele serve a humanidade. E é por isso que a cruz talvez para nós seja um escândalo, difícil de ser abraçado, vivenciado, e para Jesus era causa de alegria, porque ele abraçou aquilo ali como um serviço, que ele prestava a nós. Então também nós somos chamados a esse serviço. Destaquei aqui também um trecho que eu achei interessante da homilia e que cabe a nós meditarmos muito. O Papa disse assim: olhemos dentro de nós mesmos. Se formos sinceros para conosco, veremos as nossas infidelidades, tanta falsidade, hipocrisia e fingimento, tantas boas intenções traídas, tantas promessas quebradas, tantos propósitos esmorecidos. O Senhor conhece melhor do que nós o nosso coração, sabe como somos fracos e inconstantes. Em outro trecho ele fala especificamente sobre a pandemia. Hoje, no drama da pandemia, perante tantas certezas que se desmoronam, diante de tantas expectativas traídas, no sentido de abandono que nos aperta o coração, Jesus diz a cada um: coragem, abra o coração ao meu amor. Então eis aí, o chamado do Papa para essa semana. Coragem, abra o coração ao meu amor. Tantas certezas nossas, tantos planos que o Senhor tem mudado. E o Senhor hoje vem nos dizer: coragem, abra o coração ao meu amor.
Então lembremos de transmitir esse amor às nossas famílias, lembremos de cuidar dos nossos idosos, das nossas crianças, dos nossos jovens. É um tempo muito oportuno, né, para a gente reaprender a ser igreja doméstica. Esse é o chamado, né, que tem ecoado assim, em diversas localidades. Nós somos uma igreja viva, atuante, né? Estamos sempre em comunhão, né? Mas cada família é uma célula, é uma igreja doméstica, é uma parcela deste todo que é a igreja e que precisa ser canal da graça de Deus, né? Então os pais nesse tempo que estão com os filhos, né, aproveitem para se debruçar na catequese, né? Nós temos missa das crianças sendo transmitida ao vivo, nós temos atividades que podem ser imersas, né, em um meio querigmático. A gente pode pegar passos simples do querigma, né, o amor de Deus, o pecado, a salvação, a vida em comunidade, a vinda do Espírito Santo, enfim, né? A gente pode adaptar tudo isso e fazer desse tempo também de quarentena um tempo de catequese para as nossas crianças, né? E vamos recentemente celebrar a Páscoa, né? Logo em breve estamos nos preparando para isso. Então, por que não, além do coelhinho da Páscoa, do chocolate, a gente não falar também desse homem que viveu há tantos anos atrás, né, que deu a vida por nós e que ressuscitou, que está vivo, né? Dependendo da idade da criança, é possível desenvolver muitas atividades. Na catequese nós trabalhamos com as gincana bíblicas, então pode promover alguma brincadeira do dinâmico, enfim, são sugestões. Também podemos fazer isso entre adultos, né? Quando que, por exemplo, nós paramos em família para meditar um versículo, a liturgia, para rezar o Santo Terço. Esse tempo, né? É um tempo de quarentena, de isolamento, mas que pode ser muito bem aproveitado para essas ações. E fique em casa, né? Seguir as recomendações que têm sido propostas pela Organização Mundial da Saúde e também pelas frentes, né, de saúde dos estados. Então, hoje é o melhor meio que nós temos para nos prevenir, fora os cuidados de higiene que são necessários, as medidas de distanciamento social, esse isolamento mesmo, é a permanência em casa, né? Claro que a gente sabe que existem diversas realidades que exigem, talvez que não viva, né, esse isolamento, mas o máximo que pudermos, essa é a recomendação principal. E agradeço pela companhia ao longo desse vídeo. Deixe como sugestão, se você tiver com pressa, né? Eles serão vídeos semanais, então se você não puder assistir tudo em um dia, você deixa salvo aí, monta uma playlist para que você possa voltar a assistir depois, né? Queria encerrar então com um poema que eu escrevi a partir dessa meditação da tempestade acalmada que o Papa nos trouxe lá na ocasião da bênção. E também esqueci de falar, ele concedeu indulgência plenária, né? A gente não vai se estender muito aqui, mas basicamente a indulgência plenária ela perdoa a consequência dos nossos pecados, né? A confissão perdoa o ato em si, mas a indulgência ela apaga não só a culpa como a consequência do pecado em nós, né? A gente pode se aprofundar também na descrição. Vou deixar um link dos Jovens Conectados que está explicando direitinho, né, sobre a bênção e também sobre a indulgência plenária. O poema se chama Naufrágio. Estás no barco, lá fora é forte a tempestade, mas dentro do barco a paz, a serenidade. Em mim medo, em ti descanso. Estás no barco, a dormir. Lembras-me, lá fora a tempestade, mas há também em mim. Estás no barco. Eu sou o barco cujo Senhor não permite o naufrágio.
E assim com esse poema e rezando agora essa Ave Maria, em especial eu queria que rezássemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, pelo nosso Papa emérito, o Bento XVI, e também por todo o clero, todos os bispos, nós leigos, para que o Senhor nos ajude a viver com grande esperança e unidos ao Santo Padre esse tempo que o mundo precisa aprender e reaprender a como bem vivenciar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora da Esperança, rogai por nós. E se liga aí, esse foi o Papo do Papa dessa semana. A gente se encontra semana que vem. Um abraço.